Boa noite, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um momento de perguntas e respostas segundo o Espiritismo. Eu sou a Lene Souza e vou responder as perguntas de hoje. Pergunta número 1. Os espíritos obsessores podem em algum momento falar a verdade, seja através da psicofonia ou intuição? Podem, até mesmo porque eles veem, sabem o que pensamos, o que queremos. E se são obsessores que estão ligados a nós por conta de vidas passadas, eles podem vir de alguma forma, entre aspas, jogando na cara aquilo que a gente não lembra, mas que a gente fez, né? Mas assim, é sempre bom se ater ao teor da mensagem, porque os obsessores que nos querem mal, eles nunca vão passar uma mensagem para ajudar, né? É sempre com aquele intuito de ferir, de machucar, de magoar. Então devemos nos lembrar, como disse o apóstolo João, que a gente não crê em qualquer espírito, mas que primeiro examinemos pelo teor da mensagem, pelo que ele fala, se esses espíritos procedem de Deus. Né? Porque aquele caso, existem muitos falsos profetas que falam bonito, trazem mensagens maravilhosas, mas o teor da mensagem, no fundo, não induz ninguém ao bem e ao amor. Então prestamos atenção nisso. Pergunta número 2. Esquizofrenia, bipolaridade, síndrome do pânico pode ser doença sob influência espiritual? Pode. Existem entidades que podem obsediar o encarnado, fazendo com que ele tenha visões, com que altere o humor dele, incutindo ali algumas mensagens, soprando algumas coisas para ele, para que ele venha a sofrer medo, para que ele tenha ansiedade. Mas esses distúrbios, essas enfermidades também têm origem espiritual e de expiação. Como exemplo, no caso da esquizofrenia, a pessoa ela pode ter lembranças de vidas passadas, de remorso. Então isso faz com que a encarnação dela aqui fique em total desequilíbrio. O André Luiz, no livro O Mundo Maior, ele relata que a esquizofrenia ela se origina, ela é uma perturbação no perispírito. Então pode ser que já carregamos aí alguns desajustes de vidas passadas, algo que ficou muito forte e isso ainda se faz sentir nessa encarnação. E aí os espíritos inferiores também aproveitam essas brechas, né, e se instalam perto de nós, nos nossos pensamentos, incentivando, fazendo com que o encarnado tenha atitudes que não condizem com o seu normal, levando até uma depressão profunda, levando até ao suicídio. Olha, Deus não criou ninguém, nenhum filho dele para o sofrimento. Nós somos causadores das nossas próprias dores, dos nossos próprios infortúnios. E Deus sempre está dando chance da gente se melhorar, da gente aprender, da gente se corrigir. Então, tudo aquilo que causa dor é porque de alguma forma fomos nós que trouxemos para nós. Pergunta número 3. Eu li uma jovem dizendo nas redes sociais que as pessoas ainda confundem transtornos mentais com a espiritualidade. Realmente existe uma relação? Pois eu estudei o livro dos médiuns e afirmou que a obsessão pode levar o indivíduo à loucura. Foi o que eu acabei que eu respondi agora na resposta da pergunta 2. Como nos diz André Luiz lá no livro Mundo Maior, no caso da esquizofrenia. Tem pessoas que carregam, vamos dizer assim, já uma predisposição a alguma coisa, algum distúrbio mental, por conta de remorsos, de algo que fez na vida passada, às vezes de lembranças que vêm à tona, e que podem aí desenvolver mais. E no livro dos Espíritos, também Kardec questiona os espíritos sobre a existência de pessoas com distúrbios mentais. E os espíritos respondem que
Deus não criou ninguém para o sofrimento, que nós somos causadores das nossas próprias dores e que, por misericórdia, Deus nos dá a chance de nos reabilitar e de aprender com os erros do passado. E aí, no caso de pessoas que não têm predisposição, não tem nada, tá levando uma vida normal, mas por conta às vezes das imperfeições, né, que ainda se fazem muito presentes, abrem, né, as portas para que um obsessor chegue, aí sim, essa obsessão pode levar a pessoa até a loucura, como está mesmo no livro dos médiuns. Então é sempre o orai, né, e vigiai, para que a gente se mantenha aí sempre equilibrado, né? Porque uma obsessão forte, ela pode sim tirar a pessoa do seu normal, dela fazer coisas que ela não faz, dela entrar numa depressão profunda, dela até chegar a cometer suicídio. Pergunta número 4. Chico Xavier foi Kardec? Tem alguns espíritas que insistem em afirmar isso. Realmente, tem muita gente que afirma, mas eu acho que isso é algo muito sério, que dependeria de uma investigação espiritual assim muito aprofundada para poder afirmar sem ter dúvidas. O Divaldo Franco, ele diz que ele conversou isso com Chico uma época e Chico afirmou que ele não era a reencarnação de Kardec. O Raul Teixeira, ele tem um livro escrito por a dona Zilda Gama, que lá traz uma mensagem de Kardec. E isso tem um crédito muito grande. Então, não poderia ser Chico Xavier ser Allan Kardec, até por conta dessa mensagem que está nesse livro, porque Chico já estava reencarnado. O importante de tudo mesmo é toda a obra que ele nos traz, que é de grande conhecimento, traz a gente muito conhecimento e muita luz. Pergunta número 5. Faz parte da expiação a pessoa ter que perder o seu valor de alguma maneira com a justificativa que está resgatando algo? Uma vez um terapeuta me disse que tudo que aconteceu na minha vida tinha que acontecer. Olha, não se pode afirmar que tudo faz parte de um planejamento que já estava já planejado, né, desde o plano espiritual, né, que isso ia fazer parte da expiação. Até porque quando nós estamos aqui encarnados, nós tomamos algumas atitudes em vista do nosso jeito de ser, das nossas imperfeições, que pode nos prejudicar nesta encarnação. Né? Por exemplo, dando um exemplo, não que seja o seu caso. Às vezes uma pessoa é bem vista por todos, mas ela comete uma gafe, alguma coisa que faz ela passar a ser desacreditada por todos. Não é algo que faz parte da expiação dela. É algo que nesta encarnação ela criou uma situação e fez com que as pessoas não confiassem mais nela. Aquilo que chega a gente de inesperado, trazendo às vezes uma dor, um sofrimento, alguma coisa assim, a gente pode até dizer que faz parte da expiação. Mas nós podemos e devemos nos lembrar que quanto mais amor a gente espalhar, mais bem a gente fizer, às vezes as coisas que tinham para acontecer não nos acontecem. É aquele caso, às vezes a pessoa tinha que quebrar uma perna. Tá no planejamento dela que ela tinha que quebrar uma perna nesta encarnação. Mas ela foi tão bondosa, tão caridosa, fez tanto bem, se esforçou tanto em mudar, em se reformar, que às vezes ela só torce o pé, às vezes ela só tem uma luxação. Não podemos esquecer que o amor cobre uma multidão de pecados. Pergunta número 6. Sabemos que ninguém é a favor do aborto, mas há de se respeitar a necessidade e escolha da mulher, seu corpo e suas regras, caso precise. Então eu pergunto, em que momento o espírito passa a fazer parte do corpo que se forma dentro do útero?
Será esse o motivo de não poder realizar um aborto depois dos 3 meses de gravidez com risco de morte da mãe? Conforme nos informa o Livro dos Espíritos, desde o instante da concepção, então houve fecundação do espermatozoide com o óvulo, o espírito ele já está ali, já é designado a habitar aquele corpo que vai se formar. Então ele já se liga àquele corpo por um laço fluídico, aquele feto por um laço fluídico. O aborto, meus irmãos, ela é uma transgressão à lei de Deus. E vamos dizer que ele só seria liberado no caso de risco de vida da mãe. Então, na maioria das situações, é algo muito complicado, é algo que traz uma carga aí muito pesada para a pessoa, né? E depois dos 3 meses de gestação, a mulher ela corre muito mais riscos de uma hemorragia, de morrer, de pegar uma infecção. Então, isso é passado mesmo pelos profissionais da saúde, que o corpo da mulher depois dos 3 meses de gestação é muito mais perigoso se ela fizer um aborto provocado. Pergunta número 7. Toda vez que a esposa do sobrinho do meu marido entra aqui em casa, eu me arrepio muito de quase tremer. Sou iniciante no espiritismo e aprendendo ainda. Não sei se isso é bom ou ruim. Você pode ter uma mediunidade sensitiva e por isso você sente a energia das pessoas, do ambiente. É necessário que você sempre, vamos supor, você sabe que ela vai na sua casa, você já ora, já pede proteção, porque às vezes ela tem está acompanhada, né, com alguma entidade, algum irmãozinho inferior, e você sente toda essa vibração. Estude também, né? Estuda para que você possa trabalhar a sua mediunidade da melhor forma possível. Procura uma casa espírita para você iniciar um curso, esclarecer, né? Entrar com uma turma, porque é muito legal quando a gente estuda com outras pessoas, porque a dúvida de um às vezes não é a dúvida do outro e todo mundo aprende. E com certeza você vai aprender a diferenciar e saber como se cuidar também. Pergunta número 8. Vocês concordam que a espiritualidade usa as nossas ações para beneficiar mais os outros do que a nós mesmos? Não, de maneira nenhuma. Nós estamos aqui para cumprir missões, para reparar erros, para trabalhar mesmo, para ajudar, porque Jesus nos disse que a felicidade, nós só vamos encontrar a felicidade quando nós formos bons de coração, quando a gente olhar para o outro com empatia, quando a gente resolver fazer o bem de verdade. É bem aquilo, fora da caridade não há salvação. Então sempre Deus vai colocar pessoas necessitadas à nossa frente, seja de uma palavra amiga, seja de um ombro amigo, seja de uma ajuda material. E a gente tem que agradecer essas bênçãos, porque a gente poder ajudar é uma bênção. Os amigos espirituais, eles querem companheiros de jornada. Jamais empregados para eles usarem, que eles não usam. Na verdade, são sempre bênçãos, enxerga dessa forma. A ajuda dada ao outro é sempre uma bênção. Aquilo que a gente faz de bom para o outro retorna para nós também. E além do mais, que também é um exercício cristão, né? Pergunta número 9. Por que sinto tanto sono quando vou ao centro espírita? Já ouvi dizer que pode ser obsessão. É verdade? Olha, esse sono que dá, às vezes a pessoa sente muito sono no começo, mas com o tempo isso vai passando. Quando é o médium que está indo trabalhar, pode ser uma necessidade do trabalho espiritual, né? Onde às vezes ele sai do corpo e vai trabalhar em espírito ali, ajudando os espíritos dentro do próprio centro, ou algo assim. Agora, pode ser também que quando a pessoa adentra o centro espírita, como o centro que está em uma vibração melhor, uma vibração boa,
A pessoa às vezes está cansada do dia inteiro, aí ela senta ali na cadeira e ela apaga, né? Às vezes é mesmo de cansaço. Mas também tem essa parte, que esse sono ele pode ser provocado por espíritos, né? Às vezes aqueles que nos espreitam, que nos rondam, que nos acompanham, eles entram na casa espírita? Não, eles não entram. Mas muitas vezes nós entramos na casa espírita e nós não desligamos dos problemas lá de fora. Então é aonde às vezes espíritos que têm muito conhecimento, eles acham uma brecha para de lá de fora conseguir se ligar a gente. E aí a gente dorme, porque o intuito deles é com que a gente não aprenda, com que a gente não evolua. E se a gente der brecha, eles conseguem mesmo fazer isso. Então, o melhor é sempre que entrar numa casa espírita, seja firme. Tenha foco ali no pensamento, que você está indo lá para se instruir, para evoluir, né, para crescer. Então tenha foco, seja firme. Às vezes as reuniões é de 1, 2 horas, passa, né, bem rapidinho. Já sai de casa com o pensamento firme, que hoje eu vou, e hoje eu não vou dormir, hoje eu estou com foco, eu quero aprender, eu quero evoluir, e que vai dar tudo certo. Pergunta número 10. Eu posso não querer mais reencarnar? Eu tenho ou não o direito de escolher reencarnar ou não? Olha, todos nós temos o livre-arbítrio. E muitas vezes o espírito, quando está na erraticidade, devido às provas que ele passou aqui na Terra, ele vai falar, eu não quero mais voltar para a Terra, eu não quero mais reencarnar, é muito sofrimento, eu quero ficar aqui, aprendendo, ajudando, mas não quero reencarnar. Então ele pode até postergar isso, mas vai chegar uma hora que nós ainda somos espíritos imperfeitos. E na espiritualidade isso fica muito mais evidente. Então vai chegar determinado momento que o espírito vai querer reencarnar. Não, eu sei que aqui eu estou aprendendo muita coisa, mas eu preciso ir para o campo de batalhas para ver se realmente eu aprendi. E às vezes a gente tem que passar algumas situações com um determinado grupo de pessoas, e às vezes esse grupo de pessoas, você tem essa consciência, esse grupo de pessoas está reencarnando. E você vai falar, não, eu tenho que passar alguma situação, reparar alguma coisa com eles, viver junto com eles, então vamos agora. O espírito ele acaba tendo essa necessidade de vir reencarnar e ele pede para reencarnar. Né? Muitos querem reencarnar e não conseguem. Então a reencarnação, meus irmãos, ela é e sempre será uma bênção. Ela é a ponte para o crescimento do espírito. Então, meus irmãos, assim eu termino mais um momento perguntas e respostas. Agradecida a Deus por essa oportunidade e por todos que enviaram suas perguntas. Enviem mais perguntas, pode ser para qualquer ADM, pode ser no grupo mesmo, que teremos prazer em respondê-las. Se não ficar muito claro algumas respostas, nos procurem também, porque nós também somos aprendizes e estamos aí sempre em busca de trazer algo correto, né, para todo mundo. Boa noite, que Jesus abençoe a todos.